Nós, evidentemente, tivemos aí com a direção cubana, castrista, como trotskistas, como partido político, um número bastante grande de divergências importantes na política internacional e até certo ponto na política cubana. Mas eu acho também que nesse momento aqui o mais importante, o mais significativo é lembrar, né, da figura de dirigente revolucionário, da pessoa que foi, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas políticas mais importantes, se não a mais importante, da segunda metade do século XX até agora. Acho que é importante lembrar a luta revolucionária, né? O exemplo de coragem e de integridade da pessoa que, no comando de um punhado de homens, assaltou o quartel de Moncada, tentando fazer a revolução através da iniciativa revolucionária enérgica, que foi preso pelo regime da ditadura pró-imperialista do Fulgêncio Batista, enfrentou o regime, inclusive no julgamento e no cárcere, foi exilado, né? Constituiu um movimento revolucionário que acabou dominando o país, tomando conta do país inteiro, fez o desembarque frustrado do iate Grama, reorganizou a luta depois dessa derrota que foi esse desembarque na Sierra Maestra, coordenou o movimento revolucionário contra o regime, contra o imperialismo norte-americano, até que esse movimento revolucionário tomasse conta do país, recebesse o apoio da maior parte da população explorada, dos trabalhadores, da classe operária, e tomasse o poder em Cuba, derrotando os agentes do imperialismo, derrotando uma ditadura que havia assassinado 80 mil pessoas em Cuba. Depois, nós temos que lembrar aí o exemplo de superação política, que é muito importante, de uma pessoa que começou no nacionalismo burguês parlamentar, que pela experiência prática evoluiu para um nacionalismo revolucionário armado e que ainda no enfrentamento com o imperialismo soube tirar a conclusão e superar a política nacionalista, expropriando a burguesia cubana, depois do desembarque das tropas imperialistas na Baía dos Porcos. Nós temos que lembrar ainda o exemplo de uma pessoa e um regime, né, e um conjunto de homens que manteve a bandeira erguida, resistiu à ofensiva do imperialismo. Acho que muita gente não consegue entender o que significa isso, né? O que significa uma pequena ilha no Caribe, um país extremamente pobre, sem recursos, sem nada, totalmente dominado, esmagado pelo imperialismo, fazer frente à pressão imperialista, né? O embargo comercial norte-americano dura até hoje, de 1959 até aqui, né? É uma proeza que não pode ser descartada. Esse exemplo de superação política é muito importante porque, nesse período, os dirigentes cubanos, Fidel Castro em primeiro lugar, conseguiram evoluir politicamente até tirar as conclusões que são as conclusões corretas da Revolução Latino-Americana. A luta para derrotar o imperialismo não pode ser realizada sem a expropriação do capital.
Uma coisa também que nós devemos dizer, ousada, né? Dadas as características e as dimensões do que é Cuba, né? Você pegar um país agrário, um país que veio, assim como o Brasil, mas muito menor, de uma política escravagista, e expropriar a burguesia e manter essa luta política durante mais de 50 anos é uma proeza extraordinária. Isso tem que ser reconhecido por todos. É importante destacar ainda o fato de que, no momento em que os partidos comunistas, no mundo todo, em especial na América Latina, estavam mergulhados na política mais reformista possível, de colaboração com os regimes políticos reacionários, burgueses, com o imperialismo, os cubanos, né, foram os que tiveram a iniciativa de lutar para fazer ressurgir a luta revolucionária internacional. Procuraram reagrupar os militantes que realmente queriam levar adiante uma luta revolucionária, independentemente desses partidos comunistas, né, para enfrentar os regimes sustentados pelo imperialismo em diversos países. Esse internacionalismo também se manifestou em outras coisas importantes, como, por exemplo, a intervenção cubana na Guerra Civil de Angola, que foi o fator decisivo no momento final para que a Revolução Angolana derrotasse o imperialismo na África. Então, tudo isso daí fica como um grande exemplo de ação revolucionária e fica como uma indicação importante para os militantes de esquerda, para a juventude, sobre os caminhos que a revolução tem que seguir no mundo, em particular nos países atrasados, como são os países da América Latina. Fidel Castro, ele também merece ser lembrado pelo fato de que ele morreu com 90 anos, basicamente, digamos assim, independentemente de uma série de zigue-zagues na sua política internacional, ele morreu na posição em que ele estava quando ele fez a Revolução de 1959. Ele não entregou a Revolução, ele não abaixou a cabeça diante do imperialismo, né? Ele não entregou o país para os capitalistas, ele manteve o fundamental da Revolução que foi realizada. Vendo a esquerda socialista latino-americana e a sua história gigantesca de capitulações inacreditáveis, isso daí é um mérito que também não pode ser desprezado. Fidel Castro, logicamente, foi muito vilipendiado, né, pela direita. Há uma campanha enorme da direita fascistoide que está se erguendo a cabeça no mundo inteiro nesse momento, e no Brasil, contra a Revolução Cubana. Tanto que no processo do golpe direitista aqui contra o governo do PT, uma das palavras de ordem era "vai para Cuba". Quer dizer, Cuba aparece assim como um exemplo da resistência revolucionária. Eu acho que esses fatos aqui eles têm que ser lembrados. Há outros que a gente poderia lembrar, que fazem parte de um debate, de uma polêmica com a orientação dos dirigentes cubanos, mas que nesse momento é supérfluo. Eu acho que nós temos que colocar em primeiro plano a grandeza da pessoa que acaba de falecer, né? Com todos os seus defeitos, e todo mundo tem muitos defeitos, Fidel Castro foi provavelmente o maior dirigente revolucionário de 1900, depois da Segunda Guerra Mundial para cá.
Eu queria pedir a todos os companheiros que a gente fizesse aqui um minuto de silêncio pela morte do dirigente da Revolução Cubana.